Fala galera do Facebook e do Twitter, a gente tá ao vivo então hoje, uma manhã extremamente movimentada aqui no G1 hoje. A gente tá acompanhando tudo sobre o pedido do Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, para investigar as delações da JBS. Hoje tem também uma operação da PF aqui no Brasil, em Paris e em Miami, para investigar se teve fraude na Olimpíada do Rio de Janeiro, se teve compra de votos para escolher o Rio como sede dos Jogos. Vocês podem mandar mensagens para cá, comentários, opiniões, sugestões. Olha aqui, o João, como eu sempre falo, é o que primeiro participa com a gente sempre. A Ingrid mandou mensagem já também aqui. Lembrando que a gente faz essa transmissão de segunda a sexta-feira, nesse horário, meio-dia e 10, meio-dia e 15 mais ou menos, para atualizar vocês sobre o que tá rolando então ao longo da manhã. A Cida tá aqui do meu lado hoje, a Cida vai me ajudar. Porque hoje foi uma manhã extremamente movimentada, né, Cida? Foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Eu vou mostrar a nossa página principal agora, só pra vocês terem ideia do que a gente tá falando. Olha ali, a gente tá com esse destaque agora, principal, que é uma notícia que acabou de sair. A PF achou malas e caixas de dinheiro em um apartamento que seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. A gente tem também o velório da Rogéria, a Rogéria que morreu ontem à noite. Ela teve complicações por causa de uma infecção urinária, teve choque séptico, né, que os médicos dizem. E aí o velório dela começou às 11 da manhã no Rio de Janeiro e daqui a pouco vai ser aberto para o público. Então, para os fãs também se despedirem. No começo foi só para a família e para os amigos. E tem também notícia dos Estados Unidos ali. Moradores da Flórida se preparam para a chegada do furacão Irma. A gente tem ali muita gente fazendo fila para estocar água também. A gente segue acompanhando notícias internacionais. Mas vamos lá então falar sobre o nosso destaque. É uma notícia que saiu agora há pouco. Sim, saiu agora. E foi até uma notícia que na hora que saiu, na hora que a gente viu a foto, a gente falou, meu Deus, é muito dinheiro. É uma Vamos imagem abrir aqui. muito impressionante. É uma imagem impressionante. São malas e caixas de dinheiro que a polícia encontrou em um apartamento que seria usado pelo Gedel justamente para isso, para guardar dinheiro. Isso, é um apartamento lá de Salvador, que segundo as investigações seria um apartamento usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. Essa quantidade de dinheiro ainda não foi contada, então não se sabe quanto que é. Os agentes da Polícia Federal vão pegar, vão levar para um banco, vão contabilizar e vão fazer um depósito em juízo, assim, né, desse dinheiro. O ex-ministro, ele está em prisão domiciliar lá na Bahia, porque ele é réu em uma ação de obstrução de justiça, né? Que envolve aí as investigações de desvios num fundo de investimento do FGTS. Então, aí, ao longo do dia, a gente deve ter mais informações a respeito desse dinheiro e das outras informações que a Polícia Federal conseguiu apurar a respeito dessa quantia. Deixa eu ler aqui. O Deni tá falando, fala sobre o Gedel. Deni, então, se você entrou agora aqui com a gente tá falando justamente sobre isso. A Polícia Federal encontrou dinheiro num apartamento que seria usado pelo Gedel lá em Salvador. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente falando, a Renata, quanto dinheiro, Wesley, tudo isso. Realmente, quando a gente olha a foto, como a Cida tava falando, é muito dinheiro mesmo. São malas e caixas de dinheiro, um dinheiro que vai ser depositado em conta judicial, como a Cida estava explicando. A gente também está acompanhando hoje uma operação da PF que está investigando se teve fraude na Olimpíada do Rio. E fraude estão achando que teve compra de votos para escolher o Rio como sede, compra né? De votos o jornal francês Le Monde, ele já tinha meio cantado essa bola em março, numa matéria que eles já falavam de suspeitas de compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional para escolher o Rio como sede. Então, essa operação de hoje, ela tem investigações do Ministério Público francês e também aqui do Brasil, para ver se houve realmente esse pagamento para alguns membros. São 2 mandados de prisão. Um é contra um empresário lá do Rio, chamado Arthur Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, pela quantidade de contratos que ele teve com o governo do estado. E outra é uma ex-sócia dele, chamada Eliana Pereira Cavalcante. A Eliane, ela já foi presa, já está lá na Polícia Federal. E o Arthur Soares, ele mora em Miami, então ele ainda está sendo procurado e inclusive entrou na lista da Interpol para ver se ele é localizado. Ele é considerado foragido. Sim, ele está sendo procurado. Então, por isso que a gente estava falando no começo até, que é uma operação que está rolando em Miami, Paris e aqui no Brasil. Uma operação que mobiliza bastante gente. E o Carlos Arthur Nussmann, que é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, ele também chegou na PF hoje para depor, Isso, né? Ele chegou na PF por volta das 10 da manhã para prestar depoimento e também teve buscas na casa do Nussmann e também no Comitê Olímpico Brasileiro. Como que seria mais ou menos esse esquema, né? Segundo as investigações do Ministério Público Federal, existia uma conta no exterior de onde o Arthur Soares pagava propina para o ex-governador Sérgio Cabral em troca desses contratos no governo do estado.
E aí o Arthur Soares pegou 2 milhões de dólares dessa conta e passou para o filho é que eles são senegaleses, então os nomes são um pouco complicados. Para o Papa Diack, que é o filho do Lamine Diack, que era um membro do Comitê Olímpico Internacional. Então esses 2 milhões seriam para comprar o voto do Lamine Diack, que era na época, além de membro do Comitê Olímpico Internacional, ele era presidente da Federação Internacional de Atletismo, então tinha uma influência muito grande dentro do comitê. E o papel do NUSMA em todo esse esquema, segundo o Ministério Público Federal, seria fazer a intermediação e negociar esse pagamento para poder conseguir esses votos para o Rio ser eleito a sede da Olimpíada. Na saída da casa do NUSMA, um advogado dele já negou todas essas acusações contra o NUSMA e agora ele está depondo lá na Polícia Federal. É o que a gente está em destaque na nossa página principal ali, ó, o presidente do comitê depõe sobre suspeita de corrupção na Olimpíada. A gente está transmitindo também ao vivo a entrevista aqui. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão dando para dar detalhes dessa operação. E tem ali o Ministério Público Federal pede bloqueio de até R$1 bilhão de NUSMA, do empresário que a Cida estava falando e da ex-sócia deles, que são os 2 mandados de prisão. Contra o NUSMA não tem mandado de prisão, é só buscas e para depor, né? Não, para depor, e ele precisou entregar também o passaporte para... E com isso ele fica impedido de sair do país. Então, para você que está entrando agora aqui na nossa transmissão, eu estou vendo aqui que tem um monte de gente mandando mensagem, muita gente indignada com o que a gente vem falando, realmente são notícias muito difíceis que a gente dá aqui. Tem um monte de gente mandando mensagem querendo saber sobre o GEDEL. A gente tá em destaque ali na nossa página principal. A notícia que saiu agora de manhã, a Polícia Federal achou malas e caixas de dinheiro em um apartamento que seria usado pelo GEDEL Vieira Lima lá em Salvador. Lembrando que ele tá preso, prisão domiciliar, então a gente vai acompanhar também. A gente não sabe ainda quanto dinheiro né? A gente tem a foto aí, dá pra ver que é bastante. Esse dinheiro vai ser levado para um banco e depositado em uma conta judicial. A gente tem também o velório da Rogéria, que morreu ontem, ela tinha 74 anos. Por enquanto, o velório tá só para família e amigos. Daqui a pouco, 13h, daqui 45 minutos mais ou menos, aí vai ser aberto para o público também se despedir. Velório em um teatro no centro do Rio de Janeiro. Moradores da Flórida também se preparando para a chegada de um furacão. A gente está acompanhando também notícias internacionais. O que a gente tem hoje, então, sobre o Rodrigo Janot? Ontem, ele pediu para investigar, então, as delações da JBS para saber se eles esconderam ou não informações nas delações. O que a gente tem de notícia hoje sobre isso, Cida? Hoje a gente tem a repercussão desse pedido de investigação do Janot com o presidente Michel Temer, que está lá na China, porque lembrando que essa delação da JBS foi a que deu origem ao pedido de investigação e à denúncia do presidente Temer por corrupção passiva, que foi aquela denúncia que a Câmara dos Deputados meio que barrou, né? Porque eles precisavam autorizar o encaminhamento dessa denúncia. Então, hoje o presidente Temer disse lá na China que ele vê com serenidade esse pedido do Janot. E o advogado do Temer vai pedir ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso a essas novas gravações que motivaram esse pedido do Janot para ver se houve alguma omissão de informação dentro da delação da JBS. E nesse pronunciamento ontem, o Janot ele explicou que uma das consequências da possível omissão de informação seria a perda dos benefícios que foram concedidos aos executivos da JBS que fizeram essa delação. Mas ele ressaltou que as provas da delação não ficam anuladas. Então, pode ser que se constate a sua omissão, as denúncias não precisem ser anuladas, né? As denúncias que são provenientes da delação do JBS. Então, é isso que a gente tem de novidade hoje sobre isso. Cida, obrigada. De nada. Vou deixar, então, você trabalhar, que eu sei que o dia hoje está bem movimentado. Enquanto isso, antes da gente encerrar, eu vou mostrando para vocês de novo a nossa página principal. A gente está, então, com a notícia do GEDEL Vieira Lima, que a Polícia Federal achou caixas e malas de dinheiro em um apartamento que seria usado por ele lá em Salvador. Ele está em prisão domiciliar. A gente tem o velório da Rogéria, que a gente está acompanhando também, notícia dos Estados Unidos, e temos também a operação que está investigando se teve fraude, compra de votos para escolher o Rio como sede da Olimpíada do ano passado. Tem 2 matérias que eu separei, Giacomo, se você conseguir ver o link aí. Uma é sobre as faculdades aqui do Brasil, que eu queria mostrar, porque são 2 dados que a gente pode mostrar antes da gente encerrar, só para vocês ficarem mais informados. Olha ali, em um ano o Brasil cai de 27 para 21 universidades no ranking de 1000 melhores do mundo. Então a gente tem essa notícia de educação também, que é um dado que é interessante, então para quem gosta de acompanhar notícias de educação. E tem outra notícia também, que dá para colocar aí, Giacomo, sobre
abusos contra as mulheres. Beijo forçado é estupro? Posso denunciar uma cantada? O que a lei diz sobre os abusos contra mulheres? É uma notícia, uma matéria que a gente fez de perguntas e respostas extremamente importante. Então, assim, para quem quiser mais informação sobre isso, vale a pena entrar na nossa página e conferir essa matéria completa, tá bom? Eu queria então agradecer a participação de vocês todos aqui. Tem um monte de gente mandando mensagem, um monte de gente assustada com a quantidade de dinheiro que a gente viu na foto do apartamento que seria usado pelo Gedel Vieira Lima. Esse é o nosso destaque principal agora. Enfim, gente, a gente vai seguir acompanhando então todas as notícias ao longo do dia, principalmente sobre essa operação que está investigando fraude na Olimpíada. A PF e o Ministério Público Federal estão dando entrevista coletiva para dar detalhes dessa operação. É uma operação grande, uma operação que está atrás de um empresário que mora em Miami, que é considerado foragido, empresário brasileiro. Ele está na lista de procurados da Interpol. Então, são 2 mandados de prisão, a ex-sócia dele que já foi presa e ele. É o Arthur, Rei Arthur, como chamavam ele. Então a gente vai ficar acompanhando então os desdobramentos dessa operação ao longo do dia. Lembrando que essa operação é um desdobramento da Lava Jato também. Obrigada pela participação de vocês todos e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário, 12h10, 12h15. E eu gostei muito de ver tantas mensagens chegando hoje, então amanhã eu quero ver mais gente participando, tá bom? Obrigada, gente. A gente se vê amanhã, mais notícias ao longo do dia. Você sabe onde, g1.com.br. Tchau!